Boa noite, ou bom dia ou boa tarde, seja lá onde você tá, para mais um vídeo do Filover. Esse vídeo aqui ele é um pouco mais especial porque hoje nessa aula a gente tem convidados. Então, eu quero que vocês conheçam esses meus queridos amigos Leque e Lorde, que estão aqui comigo. Vocês podem se apresentar se vocês quiserem, ou falar alguma coisa sobre vocês. Então, é que se mutou, acho que deu algo, mas, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Lorde, eu sou amigo meu faz acho que um ano, né, que eu Cara, o sou tempo amigo, passa rápido, a gente nem sabe quanto tempo se conhece. Então, eu tô aqui para aprender, né, vou tomar anotações e fazer perguntas que talvez o pessoal que veja o vídeo queira fazer, eu vou fazer essas perguntas para responder elas e o Nath vai responder. Sim, e essa aula que é especial por causa disso e também porque ela é meio caótica. Essa aula é um produto do nosso dia de hoje e é mais uma introdução de causa ao canal, por que não, né? E hoje a gente vai falar de um assunto bem legal que eu planejava falar mais no futuro, mas eu vejo que muitos assuntos avançados vêm sendo trazidos para o presente do canal e talvez com o intuito de mostrar para vocês que isso é um assunto muito profundo, que ele vai muito longe. E a gente está tentando dar o nosso melhor para tornar esse assunto acessível e fácil de entender para vocês. Então, antes da gente começar a explicar, eu gostaria de dizer algumas coisas importantes e também é importante deixar claro que o Lorde, ele é um INTJ. E isso vai ser importante para o que a gente vai falar hoje. O Leque, ele, pelo visto não pode falar agora, ele é um ISTP. E a gente vai utilizar eles como exemplos para o que a gente está explicando hoje. Eu também, eu sou INFJ. Pode falar agora, Leque? Acho que não, ok. Tá meio lagado aqui. Oi, amigo Leque. Mas aí, bom, como vocês estão sabendo aí, eu sou o Leque, como o próprio Noxturn disse, eu tenho tipo psicológico de STP, e eu tô aí, rapaziada, pra vir fazer perguntas, mas pra acrescentar e agregar e também reforçar mutuamente. E com tudo isso fora do caminho, vamos agora falar do assunto, né? Psicanalizar ao vivo, tipar as pessoas, né? De forma mais informal. Esse é um assunto complexo porque um novato na tipologia não iria conseguir fazer isso facilmente. E isso vai para o primeiro ponto que eu quero falar sobre. Para você tipar uma pessoa vendo ela falar, você precisa de prática nisso, não tem fuga, não tem como fazer isso de outra forma, não é uma coisa teórica, é que nem andar de skate, você só aprende fazendo. Por isso, uma pessoa só vai saber fazer isso praticando. E existe uma forma de olhar para isso que é extremamente... ajuda bastante, é extremamente boa, que é precisão de tipagem. Então, vou botar uma porcentagem aqui representando a precisão da tipagem de alguém. Quando você vai psicanalizar uma pessoa, existe uma chance de você estar certo e estar errado. E quanto melhor você for nisso, maior será a sua precisão. No começo, na sua primeira vez, a sua precisão vai ser horrível, vai ser algo totalmente errado, tipo, fora do correto. E é completamente normal, não tem problema. O importante é você não desistir quando você começar a tentar aprender isso, se você quer aprender isso para a sua vida, porque é bem útil. E a sua precisão ela vai aumentar com o tempo à medida que você pratica. E você tem que ser humilde a ponto de saber mais ou menos até onde sua precisão. E você vai errar, e você tem que admitir quando você errar o tipo de alguém. Porque é muito fácil se tornar pretencioso e dizer, olha, eu sei analisar as pessoas facilmente, rapidamente, sem realmente saber. Você tem que verificar suas conclusões. E a tendência é que quanto mais você pratique, mais rápido você vai ficar nisso. E aí a tipologia vai se tornar uma coisa que você consegue fazer automaticamente, se torna parte da sua vida, como se fosse integrado no seu modo automático. Você só faz, não tem nem esforço mais. E todas essas coisas, essas ideias complexas meio que fazem parte da sua mente agora. Alguém tem alguma dúvida até agora?
Hum, hum. Não. Ok. Então, com isso bem claro que isso é uma prática, uma coisa que a gente tem que fazer de novo e de novo. Hum. Assim. Qual que é, basicamente, eu acho que as pessoas que veem esse vídeo podem se perguntar isso. Quanto tempo demora, mais ou menos, para a pessoa ela ter uma boa pegada? Ter uma boa pegada, saber tipar alguém, entre aspas, com precisão, uma precisão adequada. Isso Quanto depende tempo? muito do quanto esforço você está disposto a pôr nisso e até do quão rápido você aprende. Então, se uma pessoa estiver realmente obcecada com isso e quiser aprender, ela pode aprender isso em 3 dias. Mas vai ser 3 dias muito exaustivos de aprendizado constante. Então, é um aprendizado, você diria, exaustante de tentar Se for em alcançar 3 dias é muita dedicação, mas se você. Não entendi, mas tipo assim, se a pessoa. Mas é algo difícil de Não, não é aprender? difícil. Não, não, não diria que é, pelo menos para mim não é. É claro que certos tipos têm mais facilidade do que outros aprendendo a tipar e outros têm mais dificuldade. Então, quando eu falo isso, eu não posso dizer que é fácil para mim, significa que vai ser fácil para os outros. Em específico, usuários de TE acabam tendo dificuldade de tipando de forma dedutiva, que é tipo assim, eliminando os tipos. Os usuários de TE costumam querer. Eles costumam cair no viés de confirmação, que é eu acredito que a pessoa é esse tipo e eu vou tentar provar que ela é. E, e tem dificuldades Mas de se a todo pessoa se tipo que livra. surgem, assim, né? O que é que tu ia dizer? Então, no meu caso, que eu sou usuário de TE, a primeira coisa que eu devo fazer é se livrar dessa crença de tentar cair num tipo só. Não é de cair no tipo só, mas de tentar confirmar o que você já acredita. Você tem que, em vez de tentar provar o tipo da pessoa, você tem que tentar desprovar o que você acha que ela é. Tipo, ataque o que você acha que está vendo. Quando você for analisar uma pessoa, pensa, essa é a minha análise, como é que eu posso desprovar ela? Pensa isso de toda forma. E se você não conseguir, significa que ela tem algum tipo de substância, ela consegue aguentar os questionamentos, sabe? Entendi. Certo. Agora, o meu segundo ponto, quando se trata disso, e a gente pode dizer que essa aula é como uma introdução para esse conceito, porque isso aqui não vai ser o suficiente para cobrir a prática. Se vocês querem ver como se faz isso realmente, eu tenho que, sei lá, eu gravar uma live stream de eu fazendo isso, mas você tem que ter um conhecimento das funções para fazer isso. Não tem fuga. Porque quando você for psicanalizar as pessoas, e eu falo funções, mas isso também se expande a coisas tipo a malha dos tipos, que é esse sistema de organização que divide os tipos em grupos. Você tem que ter conhecimento do que os tipos são. Isso inclui as funções, as suas preferências, como eles gostam de falar, como eles costumam ver o mundo, como eles pensam. Quanto mais você entender tipologia, mais fácil vai ser analisar as pessoas. É muito simples, porque mais conexões você vai ser capaz de fazer entre a teoria e a prática. Então eu vejo que teoricamente na tipologia tem esse tipo que ele pensa assim, aí eu vejo na prática uma pessoa falando de certa forma e eu vejo que os dois são conectados. Uma pessoa que pensa assim fala assim. E isso pode ter ficado muito generalizado, abstrato, então eu vou dar um exemplo muito... Eu vou dar um exemplo concreto. Deixa eu ver se eu consigo pensar em um agora. Tem muitos. Vocês se importariam se eu falasse algum exemplo de vocês, por exemplo, ou até de... Eu posso falar de mim. Pode falar aí. Não, você pode falar de mim, sem problema. Então vamos lá. O leque, ele é um ISTP. Os ISTPs, eles têm TI herói, por exemplo, né? TI herói adora ser escutado. Eles têm a necessidade de serem escutados, porque eles têm os seus próprios pensamentos e eles querem, através de FE inferior, a gente está expondo ele aqui ao vivo. Através de FE inferior, eles querem ajudar as pessoas com seus pensamentos. Olha, eu penso isso, eu acho que isso pode te ajudar por causa disso e disso e disso. Eles são resolvedores de problemas ambulantes. Eles são muito práticos dessa forma. E esse desejo de se fazer ser escutado significa que você vai irritar um ISTP se você se recusar a escutar o que ele tem a pensar.
E o que eu quero chegar onde eu quero chegar com isso é, se você vê uma pessoa que está irritada porque ninguém quer ouvir o que ela pensa, existe uma chance dela ser ISTP. Tá, aqui é um exemplo de como conhecer tipologia te ajuda a analisar pessoas. Agora, claro, Como isso se diz? essa coisa de querer ser escutado é de todos os usuários de TI, todos eles. Posso fazer uma Claro. pergunta? A tendência, a tendência, o que ele quer dizer, na verdade, é que quem quer ser escutado, ela pode ter TI possivelmente no ego, mas não que vai significar que toda pessoa que quer ser escutada é TI dom. Todo ser humano quer ser escutado, alguns vão se irritar mais do que outros. E eu não ia entrar nisso, mas tem muita nuance em como a TI de uma pessoa se manifesta. Mas quando a TI está no ego, é uma necessidade, ele precisa ser escutado. Não é uma coisa opcional. Então, nesse caso, a pessoa geralmente tem herói como leque, ela vai querer muito, como leque, e tem TI como você, ela vai querer muito expor o seu pensamento próprio ao mundo, Uhum. quer dizer. E ela ficaria frustrada depois que que o povo não escutasse ela. Isso. Só que essa forma É que eu isso? estou explicando aqui, ela ainda está muito pequena. Vamos lá, assim. A pessoa tá puta porque ninguém... Não, mas vai, fala. é que eu queria perguntar para você, como que isso se difere de uma pessoa que tem TE no ego, como herói, por exemplo? Usuários de TI, se eles não forem escutados, isso não deixa eles tão irritados quanto os usuários de TI. É claro que eles querem ser escutados, mas se ninguém escuta eles, isso não vai afetar eles tão negativamente quanto, porque não é uma necessidade. Então, qual que é a A necessidade? necessidade de um usuário de TI é saber o que os outros pensam dele. Então, se for resumir bastante, o usuário de TI, ele quer que os outros ouçam suas ideias, enquanto o usuário de TI ele quer saber qual que são as ideias dos Sim, outros. isso é um padrão importante a observar. Isso vai ser... Eu vou falar mais disso no palavra-chave. Não, sim, mas deixa eu perguntar. Você falou que a pessoa usuária ela vai querer saber mais sobre o que os outros pensam deles, mas não seria mais o que os outros pensam em geral? Também, mas é sobre eles e, em geral, é os dois. Entendi. Tá, onde é que eu tava? Sim. Então, o usuário de TI ele vai querer dizer o que ele pensa da outra pessoa, por exemplo. Então, TI indivíduo, TI externo. Assim. TI é a reputação de uma pessoa, o que os outros pensam dele. Entendi. Onde é que eu tava era que todos os usuários de TI vão se comportar assim. Então é claro que se uma pessoa tiver esse comportamento, isso não significa necessariamente que ela é ISTP. Isso significa que ela pode ser. Essa lógica é muito importante, porque digamos que eu estou tipando uma pessoa e aí eu vou utilizar a malha dos tipos para isso, né? É a ferramenta que a gente usa para isso. É como se fosse o ábaco, sabe? Que você sempre se refere para fazer contas matemáticas, mas nesse caso é análises tipológicas. Eu poderia desenhar toda a type grid aqui, ela demora um pouquinho, mas eu vou tentar mostrar eu utilizando ela agora, com esses critérios. A NFJ vem depois, aí aqui vem o SFJ, e isso é uma coisa que eu tenho decorado na minha mente, tá? Isso eu não tô pegando referência, isso a gente decora, literalmente, anda com isso na cabeça. E depois vem o NFP. Aí aqui vem o ISTJ, ISTP, o like aqui, o logic. Ó, é claro, o meu aqui, NFJ. O Asari aqui, que nem tá aqui presente hoje. ISFP aqui. Certinho, essa é a type grid, certo? Isso, para vocês, isso pode parecer um amontoado estranho de letras até agora, mas a type grid, a malha dos tipos, ela possui padrões, ela possui certos grupos escondidos. Isso aqui, como se fosse cheio de coisas escondidas. Tem muita coisa escondida nisso aqui que eu acabei de desenhar. Então, padrões simples que você pode achar, que qualquer pessoa pode ver se ela olhar isso aqui de primeira vista.
tipo, na própria malha, se você for nela, na original. Claro, os créditos vão para o C.S. Joseph que criou isso aqui, e os créditos também vão para quem ensinou ele isso aqui, mas enfim. Essa coluna aqui é composta só de SJs. Essa aqui é composta só de SPs, essa aqui de NTs e essa aqui de NFs. Só um dos grupos. Mas o padrão que eu quero apontar é o seguinte: metade dos tipos são usuários de TI, metade dos tipos são usuários de TL. Então, se a pessoa descreve um comportamento onde ela realmente reclama de alguém e não está escutando ela, isso incomoda muito ela, significa que você pode, que nem num jogo de cara a cara, tipo as pessoas aqui, nem um jogo de cara a cara onde você vai eliminando várias caras até sobrar uma, você pode eliminar todos os usuários de TE. Então, eu elimino esse aqui, esse aqui também, esse aqui, esse e esse, sobrando 8 tipos que são usuários de TI. E aí, a gente continua a nossa tipagem, né? O Leque é um usuário de TI. Digamos que eu estivesse tipando ele. Vocês podem ter percebido que ele não falou muito até agora. E é claro que tem todo um contexto aqui, então talvez isso não seja um argumento muito bom. Tem horas que o contexto faz a pessoa não falar muito. Mas digamos que... Eu posso até pegar outro exemplo, mas digamos que numa conversa comum ele não costume iniciar muito a fala dele, não costuma iniciar muitos assuntos. Pessoas introvertidas costumam responder. Pessoas extrovertidas costumam iniciar conversas. Então, a preferência dele é que as pessoas vão até ele e comecem a falar com ele para ele continuar depois. O introvertido quer continuar. O extrovertido quer começar coisas novas. E ele pode até começar demais sem querer dar continuidade. Se você tá... pode falar. Eu acho que é bom ressaltar mesmo que, tipo assim, que isso é a preferência, não o que vai sempre acontecer. Eu mesmo prefiro responder, mas eu aprendo, eu simulo, ou eu me esforço para me tornar mais extrovertido e iniciar mais assuntos. Exatamente, eu também faço isso. É só pra pessoa que tiver isso, não acho que, tipo assim, que seja tudo definido na pedra, porque tem pessoa que, assim, eu também era assim, é que é a preferência, né, é a reação natural da pessoa, mas ela pode mudar isso, ela pode iniciar, assim, que a pessoa introvertida nunca vai iniciar. É um erro muito comum de usuários de TE pensar que a tipologia é uma coisa fixa, que é uma coisa parada, tipo, você é assim e pronto. É uma coisa dinâmica, é uma coisa flexível, onde você pode mudar toda hora e é muito caótico. E porque é um sistema vivo, você, na hora que for analisar uma pessoa, tem que ter noção que essa pessoa está em constante mudança e que ela pode mostrar vários comportamentos. Que seres humanos têm muitas máscaras e mudam de acordo com pessoas e situações. Tudo isso você leva em conta. Então, é que tem gente que acha que talvez seja botar pessoas numa caixinha, mas não é exatamente isso, é ver padrões, enxergar padrões significa que vai tudo ser daquele jeito. Claro que sim, pode ter um desvio, pode ter um motivo, mas assim, é um padrão que existe e tá ali, não significa que é uma regra. É botar a caixa nas pessoas, em vez de pessoas numa caixa. Tipo assim. Isso. E aí, a gente tá analisando, vamos dizer que a gente não sabe se o Leque é introvertido ou extrovertido, a gente tá analisando ele. Nesses poucos segundos que ele falou aqui, vocês viram que ele não se enrolou muito, que ele não entrou em muitos tangenciais, ou até o Lodge também, mas a gente está tentando chegar em STP aqui com isso, né? A gente vê como a pessoa fala e vai eliminando as coisas que ela menos faz enquanto ela fala. Você olha para o que a pessoa não fez, não só para o que ela fez, mas para o que ela não fez. Ele, por exemplo, não foi abstrato. Ele não fez nenhuma afirmação abstrata até agora. Então eu posso eliminar os tipos que são intuitivos, que são abstratos. Qual seria um exemplo de afirmação abstrata? Seria fazer afirmações sobre o que vai acontecer no futuro, afirmações espirituais, afirmações sobre coisas que não são tangíveis. Então... Sim, mas... Porém, isso é mais ideia geral, mas eu quero que você dê um exemplo, tipo, numa conversa do dia a dia, tipo, o Leque ele estava só se introduzindo, né, como se ele fosse começar a falar do futuro, coisa assim, então como seria uma fala abstrata nesse quesito. O concreto ele pode parecer muito
muito chato, exatamente porque ele nunca fala de nada que vai além, mas o abstrato ele vai falar tipo, imagina se os dinossauros ainda existissem, ou imagina se a gente fizesse isso, e se a gente fizer aquilo ali no futuro? É sempre uma afirmação distante do presente. É uma afirmação que fala de algo que não pode ser visto ou tocado com os olhos muitas vezes, sempre de conceitos muito distantes. Então você pode pensar, por exemplo, num INTP, que ele vai para uma mesa de conversa e ele quer falar sobre conceitos distantes, como política, ou quer falar deixa eu pensar. Aquilo que ele estuda, basicamente. Pensa no Einstein, que estuda física. Física é extremamente abstrato. Você não consegue ver a física exatamente. Você não pode sair no espaço sideral e tocar nas coisas. É muito abstrato, é distante. Ou pensa no Jung, Sim, né? Extremamente abstrato a psicologia. Isso que é um assunto abstrato. mas tipo, Nox, eu tô falando, tipo assim, numa conversa de, tipo assim, se você chega num porteiro, você conversa com o porteiro por 5 minutos. E você tenta definir se ele é abstrato ou concreto. O porteiro não vai chegar em você falando assim, e se os dinossauros Sim. existissem? Você tem que levar em conta Você só conversando uma conversa Você tem que básica levar em com ele. conta que socialmente existe menos tolerância para quem é abstrato. Mas ainda vai existir exemplos, sim, onde uma pessoa vai ser abstrata. Um exemplo que eu gosto muito é as pessoas que discutem, tipo, será que existe alienígena? Será? Sempre hipóteses. Não, sim, mas isso daí é algo muito específico, Uhum. muito óbvio. Tipo, se a pessoa consegue definir, mas tipo, se é algo mais subliminal. Algo assim, mais subliminar. Tipo, numa conversa normal que, tipo assim, que a gente, eu ou você pode estar falando agora sem perceber. O que você fez agora é, tipo, criar cenários hipotéticos na fala. Eu faço isso toda hora, hipoteticamente. Vamos fingir que as coisas são assim, vamos fingir que elas são daquela forma. Então eu falando assim, imagina se você estiver falando com um porteiro por 5 minutos. Isso é uma fala abstrato. Aí. E você acabou de falar um outro negócio sobre subliminar também. Subliminaridade é uma coisa abstrata, assim. Sim, isso que tá querendo dizer, porque assim é conceito, é coisa que você consegue, pra pessoa que tá vendo o vídeo e até pra mim, ou pro Léo, qualquer outra pessoa, eu acho isso mais fácil, porque tipo assim, se tu falar assim, a pessoa abstrata que fala de futuro e cara, isso não vai ser muito óbvio, a pessoa, ela não vai, tipo, se chegar na escola ou falar com o professor e do nada ela vai começar a perceber a pessoa falando disso, a pessoa não vai chegar falando disso, ela vai falar, tipo, que nem se não sucedeu agora. Usando cenários hipotéticos, falando nisso, esses conceitos que se aplicam mais no dia a dia. Eu tenho exemplos, por exemplo, é muito comum NFPs eles tentarem fazer as pessoas se comportarem de uma forma melhor utilizando a imaginação. Então, digamos que você comece a desperdiçar comida, um NFP vai chegar e vai dizer assim, imagina aquelas crianças passando fome, pense nelas. É muito comum a NFP ser assim, sabe? Então, vamos dizer que uma situação hipotética. Vamos dizer, um ENFP e um ISTP. E tem a pessoa dispersando comida. O ENFP, ele chega na pessoa dispersando comida e fala assim, mano, imagina nas pessoas passando fome. E você está dispersando comigo, não sei o que, imagina essa criança na África, não sei o que, não sei o que. Isso que a pessoa ENFP falaria, certo? O ISTP, ele seria, então, ele chegaria assim, você está dispersando comigo, você não está vendo o morador de rua ali da frente e ele está passando fome, sim, você é bem isso mesmo. Você não está vendo o cara ali, não sabe tal o pessoa SP, ali. o concreto ele vai utilizar exemplos que são mais próximos, que são mais familiares. Então a pessoa concreta ela vai dar, então o SP ele vai nesse exemplo, ele daria um exemplo que você pode ver no seu dia a dia, enquanto uma pessoa abstrata, ela vai falar, assim, imagina de uma coisa que exige que você possua imaginação para entender. Entendi. Mas outra coisa também, o concreto é ESP, né? Pode repetir? Eu não sei se eu entendi a pergunta. É que eu não sei qual que é a diferença nas funções então, abstrato e concreto é simples, é só concreto. dividir ao meio, tudo que está aqui é abstrato, tudo que está aqui é concreto.
Ah, tá. Então, concreto é que tem S e abstrato que tem. E outra coisa que vocês podem ter percebido é que o leque ele é bem direto. Então, eu disse que ele não foi abstrato, portanto ele é concreto. Ele foi direto, ele não se embolou, ele não entrou em muita tangencial, o que significa que eu já eliminei os abstratos, ele é concreto, ele é um desses 4 aqui. Ele está sendo direto, eu elimino os tipos informativos. E aí tem as horizontais, né? Eu tenho outro nome, mas eu esqueci o nome. Tem as linhas horizontais. E nessas linhas existem preferências de comunicação. Os ISFJs, eles são informativos, eles não são diretos, então eles constantemente vão se embolar e falar demais de um assunto só. E deve ter muitos exemplos por aí de ISFJs fazendo isso. Eu poderia, como exemplo, o próprio Assari. Então, eu ia falar isso agora. E a gente é muito direto, a gente é muito factual, ao ponto, fala e pronto. É tipo, fala o que quer dizer, diz o que quer falar. Enquanto o informativo, ele não fala exatamente o que ele quer falar apenas, ele fala mais e mais e mais e mais. Enfim, eu vou eliminar aqui os informativos. Mas assim, fazer uma pergunta. Então isso significa que a pessoa direta, ela não vai falar muito, a pessoa informativa vai falar muito? Porque, tipo assim, eu acho que isso daí é algo muito isso é um padrão, o que você mas quer não dizer? é uma Porque, regra. tipo assim, pode existir uma pessoa... Então, assim, pode existir uma pessoa direta que fala. Eu sou direto e eu tô falando pra caramba aqui. Não é que você fala... É que você vai tender a falar menos. É isso que eu tô dizendo. Eu tô assumindo que você entende que eu tô dizendo isso. Não, sim, eu entendo isso, mas, tipo assim, por exemplo, nós dois estamos falando muito agora. Mas isso não torna a gente informativo. Então, o que na nossa fala, a gente tá falando muito. Mas a gente não é informativo. Então, o que vai apontar pra gente que a gente direto? O informativo, ele vai, em vez de te dizer o que ele pensa ou o que fazer, ele, em vez de direcionar a conversa, ele vai tentar criar situações e criar oportunidades onde você vai chegar naquilo que ele quer que você chegue. Então, você fazendo afirmações, tipo, a gente não é isso, a gente é aquilo, isso é muito direto. O informativo, ele vai, tipo, em vez de afirmar o que é o que não é, ele vai fazer perguntas, por exemplo, pensa no método socrático. Ou ele vai deixar você chegar na conclusão de alguma forma. Um exemplo muito bom que o próprio C.S. Joseph usa quando ele vai falar de direto informativo é que na hora que ele vai pedir um favor para outra pessoa, digamos que eu quero pedir para uma pessoa ir comprar alguma coisa, o direto ele vai dizer, vai lá e compra, ou pode fazer isso para mim, por favor? E o informativo, em vez de dizer, pode fazer isso, ou vai lá e compra, ele vai dizer, tá faltando isso. Ele só fala isso, e ele espera que você tenha a iniciativa de ir lá comprar. Então, de uma maneira direto, e o informativo é indireto. Sim. E essa fala que eu falei foi direto. Então entendi. Então, tipo assim, a pessoa informativa, ela vai tentar fazer você chegar na conclusão positiva, assim, ela vai dar sinais não diretos e a pessoa direta vai falar assim, é isso e pronto. A pessoa indireta vai falar assim, mas que tá fazendo assim, assim, assim. Então, talvez, sabe, ele vai dar conta pra você. Eu vou adicionar um tópico. Ele praticamente... Eu vou adicionar um tópico porque eu acho que isso é pertinente. Ele praticamente cria uma situação de... Ele cria praticamente uma situação de necessidade. De escolha e de necessidade. Eu vou adicionar um tópico aqui chamado vetores. Eu vou explicar o que ele é depois, porque isso é pertinente às perguntas que vocês estão fazendo. E eu acho que é pertinente ao assunto da aula. Então, é importante. Mas voltando a mostrar como se usa essa malha dos tipos e tipo uma pessoa, a gente vai eliminando cada tipozinho, que nem num cara a cara, até sobrar um ou dois, e aí fica muito mais fácil de diferenciar. A gente viu que ele é direto, que ele é concreto e que ele é um usuário de TI, sobrando só os STPs. E aí tem várias formas de tentar eliminar. Olha, é claro que eu conheço ele, então é muito mais fácil para mim fazer isso. Eu poderia tirar vários exemplos aqui de dizer o porquê ele é ISTP. Mas, para facilitar nossa aula, vamos dizer que ele é um introvertido, prefere responder claramente. E ele não é um cara que inicia muitas conversas, ele não é um SE-herói que sai por aí performando para todo mundo toda hora dessa forma. Então, ele é um ISTP. Pronto, eu acabei de tipar a pessoa. Se isso aqui em teoria fosse uma tipagem errada, eu me precipitei e eu eliminei algum tipo
que na verdade é o certo. E aí eu tenho que refazer meus passos até entender onde eu errei. É assim que você usa Type Grid, especialmente se você for um usuário de TI. Você usa assim. Oi? Pode falar? Não. Então, é que eu acho que vai ser muito bom, mas eu tô fazendo muitas perguntas, porque quando eu tentava fazer isso antigamente, eu caía muito nessas perguntas que eu vou fazer agora pra você. Tipo assim, você agora definiu que ele é ISTP e ESTP porque você definiu isso, certo? Só que como que a pessoa, tipo assim, isso é algo muito versátil, muito abrangente. Tipo assim, como é que a pessoa vai definir? Você não pode dar algum exemplo, tipo assim, de uma pessoa falando, tipo assim, porque, por exemplo, na internet qualquer pessoa pode ser iniciativa, sim. E qualquer coisa assim, a pessoa pode ser, não pode ser, não, esqueci, submisso, vou submisso, sabe, Então, usar algum exemplo melhor de como ver se a pessoa é... Muitas dessas perguntas estão fazendo referência a esses dois aqui, e eu vou passar para eles já que você está perguntando, mas eu vou finalizar o ponto das funções. Você tem que ter um conhecimento do que as funções são realmente. E já que a gente está falando de psicanalizar, eu não vou entrar muito no que as funções são, mas saiba que se você não entender elas, você não vai conseguir aplicar esses aqui, basicamente. É um pré-requisito. Não dá para psicanalizar uma pessoa dentro de funções se você não sabe o que elas são. Agora, sobre o que você perguntou, eu vou falar agora de palavras-chave. Existem palavras que as pessoas falam e não existe uma lista fixa, porque palavras são criadas, palavras são esquecidas e por aí vai, que podem indicar funções, preferências e o tipo das pessoas. E você tem que aprender a ler essas palavras no que as pessoas falam. Então, eu estava pegando um exemplo do próprio Lorde, que ele falou assim, na internet, qualquer pessoa pode. Eu podia trocar isso até para frases-chave, porque é mais uma frase do que uma palavra. Contexto importa, gente. Uma frase precisa de um contexto. Qualquer pessoa pode. Tem que ressaltar sempre que nem tudo é regra, né, velho? Contexto é tudo. Tipo assim, você não pode simplesmente pegar uma pessoa e em tal hora e assumir que a pessoa é de tal tipo só porque é uma regra. Qualquer pessoa é extrovertido. É o geral, é as pessoas em geral. O pode é intuitivo, que é a possibilidade, ela pode, é possível que. Agora, a palavra pode também pode fazer referência a julgamentos morais, ao feeling, ao F. Então, ela pode estar falando de regras, pode estar falando de coisas morais, sabe? Tipo, é um código de conduta moral que você não pode quebrar. Mas no exemplo, no contexto que ele falou, foi no sentido de possibilidade. É possível, elas podem ser assim, assim, assado. O que significa que essa frase é um indicador de NE. Agora, ele é um usuário de NE? Não, mas ele soltou uma frase de NE. Assim como eu não sou usuário de NE, eu solto frases de NE toda hora. Que é possível. Então, e como é que você transformaria isso numa frase de NE? No mesmo contexto. Eu quero que você tente. Pega esse mesmo contexto que eu falei, qualquer pessoa pode. Como é que uma pessoa NI geralmente falaria? Vamos lá. Uma frase não geralmente falaria uma pessoa NI, porque eu não sou usuário de NI e falei uma frase de NI, mas tipo... Eu posso. Como transformar isso numa frase de NI? Eu posso. Introversão, poder. Inclusive, posso já infere eu. Então, aqui, na verdade, seria NI. Posso é uma palavra de NI. Então, vamos recapitular o que eu falei. Eu falei, na internet, qualquer pessoa pode ser extrovertida, certo? Na internet, eu consigo ser extrovertido. Não consegue, eu posso falar, ou se for tipo, até eu consigo ser extrovertido, se eu quiser, coisa assim. Eu acho que essas perguntas não dá para responder da forma que você quer, porque não existe resposta fixa. Isso é uma coisa tão caótica que sem contexto não funciona. Tipo, vários tipos podem falar isso por vários motivos diferentes. É importante que... Sim, eu não tô falando, tipo,
Se a pessoa falou isso é porque ela é tal tipo, não. Mas, tipo assim, se a pessoa falar muito de um jeito, vai significar que ela tem mais disposição até aquela função, não é? É isso que você tá falando. Então, ajudando a pessoa a identificar qual frase é tal função, qual frase é tal função, e você analisando a pessoa para ver quais funções ela usa mais na linguagem dela, você pode ter uma visão melhor do Sim, código sim. dela. Porque onde eu quero chegar é que Não quero uma resposta fixa. você tem que perceber que vários tipos diferentes, aí você tem o tipo A, tipo B e o tipo C, podem chegar no mesmo comportamento através de processos diferentes. Comportamento X. Todos eles fazem X, mas por motivos diferentes. Vamos dizer que X é ser informativo. Ser informativo, né? O A, ele é informativo porque ele é um usuário de NE. E ele não quer forçar as pessoas a tomarem decisões. Ele quer dar às pessoas a escolha. O B, ele é informativo porque ele é um usuário de FI herói. E ele não quer... não é que ele não quer, mas... É necessário que para fazer os julgamentos de valor moral de FI dele, ele precise de informações extras. E por causa disso ele é informativo. O C, ele é informativo porque ele usa SI e FE. Então, ele não quer soar grosseiro. Ele quer soar submisso, ele quer soar como alguém que... daria até para tirar esse SI, mas enfim. Ele não quer soar grosseiro. E os três estão sendo informativos. Não é à toa que SFJs são os tipos mais informativos de todos. Mas SFPs, NFPs são informativos, todos. E todos têm cognição diferente. Nox, você pode explicar para mim de novo o FI? Porque assim, eu entendi que quem tem NE, ela é informativa porque ela quer que a outra pessoa use a imaginação dela para chegar na conclusão. Ele não quer forçar as pessoas, ele quer dar a elas escolhas. Então ele vai dar informação e deixar que você escolha o que você quer fazer com a informação. Isso. O usuário de FE, ele vai ser informativo porque ele não quer ser grosseiro direto, ele não quer parecer porque o direto ele pode parecer rude ou mandão. E o FI é o quê? O FI é isso. O FI, esse é o FE que eu descrevi. O FI, ele necessariamente precisa ser informativo para poder fazer julgamentos morais. Porque julgamentos morais só fazem sentido dentro de um contexto. E informativo é tudo sobre contexto. O direto ele tem um problema onde ele pode negligenciar o contexto de uma conversa. É como assim, cara? Tipo assim, o que um usuário de FI ela ser informativo? Vamos lá. Porque... Digamos que eu diga para você, vamos tomar um café. Isso é direto, né? Mas aí, digamos que a gente está no encontro e a gente acabou de sair do cinema, a gente está no carro e está na frente da minha casa. Eu digo, vamos tomar um café. Peraí, como assim? Repete de novo. Se eu falar num espaço vazio assim para você, vamos lá tomar um café. Pode ser que eu esteja te chamando para tomar um café em qualquer canto. Pode ser numa cafeteria, por aí vai. Sim. Ou pode ser um café da manhã. Tem muitos significados, não tem contexto nenhum, é direto. O informativo, ele vai... Sempre o que ele fala vai pertinir ao contexto da situação. Então, digamos que a gente está no encontro, que eu estou no encontro com a pessoa, se a pessoa está no encontro comigo, foda-se, não importa quem está. Está no meio de encontro, e aí a pessoa faz um convite, e vocês estão no carro, na frente da casa, acabou de sair do cinema, e ele fala assim, vamos entrar para tomar um café? Ou vamos tomar um café? Ele está convidando você para entrar na casa e fazer aquelas coisas, né? Mas é uma forma de ser informativo, entendi. Mas é a mesma frase, só que no contexto informativo. Então... Mas como que isso tem a ver com julgamentos morais? Sim. Como isso tem a ver com julgamentos morais? Para fazer julgamentos morais, você precisa de contexto. Para dizer que algo é errado, precisa de contexto, não precisa? Tipo, se eu disser assim, matar pessoas é errado. Você pode até dizer que é errado por si só. Mas e se essa pessoa estiver ameaçando minha vida? Mas tem gente que não vai ver o contexto, ela vai assumir que é certo e que é errado. É porque moralidade nunca pode ser algo fixo, ela tem que ser situacional, senão ela se torna falha. Sim. Sempre é cheio de porém. Tem tipos que...
Que tipos que levariam sem o contexto a julgar o que é Os certo? tipos que mais falham em julgar a situação moral de algo são os SFJs e os NTPs. Tá bom, agora continua. Mas tu entende, né? Como moralidade, ela implica contexto. Não tem como ela existir fora de contexto. Sim, não. O direto, ele existe fora isso de eu entendo, contexto. só que sim, mas é que eu tô querendo dizer que tem alguns tipos que eu assumo que talvez eles não teriam essa disposição a ver o contexto. Tipo assim, a pessoa fala assim, matar a pessoa errada. Não, mas é uma tipo de ver, não ligo matar a pessoa errada. É óbvio que depende da situação, do contexto, mas não tem alguma pessoa que tem uma crença que, independente do contexto, Então, isso seria tem os tipos que tipo assim, você pode até falar. como eu falei, os Pode até falar, SFJs mas e NTPs, eles podem ter esse problema, onde eles têm uma moralidade muito fixa. E eles não entendem que, tipo, não existe uma coisa 100% errada nem 100% certa. Tem coisas que são boas que podem fazer mal. Esses dois tipos, então, eles são mais prováveis a não ver o contexto. A não ver o contexto, a não entender isso. Entendi. Então, o usuário de FI, ele vai ser informativo para apresentar contexto. Esse não é o foco, mas ele vai ser informativo para que os valores dele façam sentido, para que os valores dele não sejam sem significado. Mas por que ele não é direto, então? Porque se a pessoa for direto, você vai entender o contexto. Vamos lá, digamos que eu dou um conselho para uma pessoa. Eu digo assim, você deve ser egoísta. Ser egoísta é bom. Mas eu tenho que dar contexto. Senão isso se torna um conselho ruim. Tipo, ser egoísta, você precisa fazer isso com moderação. Assim como você precisa ser altruísta. Com moderação. Alguém que exagera nenhum desses dois vai se ferrar. A pessoa que é altruísta demais perde tudo. A pessoa que é egoísta demais, ela perde todo mundo. Então deixa eu ver se eu entendi. A pessoa direto, assim como eu, como você como moleque, vai chegar e falar, você deve ser egoísta, como conselho, certo? E agora uma pessoa ela vai chegar assim, vai chegar tipo assim, às vezes você tem que pensar mais em si mesmo porque você pode se machucar se você pensar demais, se você dar mais valor nos outros do que a si mesmo. Blá, 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 blá. Então, para tentar clarificar esse tópico de palavras-chave, existem inúmeras palavras-chave. É impossível saber quantas tem, porque isso não é um sistema onde a gente está categorizando cada palavra que existe. A gente está pegando todos os vetores, a gente está pegando todas as 8 funções, todos os 8 vetores do type grid. A gente está pegando outros vetores futuros que estão sendo feitos, que eu não vou nem falar deles aqui, e está usando para encaixar grupos praticamente infinitos de palavras inúmeras, combinações dentro desses vetores aqui. Então, o bagulho não é criar um dicionário de palavras-chave, o bagulho é dar uns exemplos dos tipos, das funções se aplicando em palavras para a pessoa mesmo poder aplicar as funções nas palavras. Frequentemente você vai ver a TE tentando criar um dicionário de palavras e qual função cada uma delas significa. Eu tava com ideia de fazer assim como você vai ter usuários de TE tentando criar dicionário dos sonhos. Só que não existe dicionário dos sonhos. Eles só fazem sentido dentro do contexto da pessoa que sonhou. E aí, essas palavras-chave são inúmeras. E se você nunca vai saber ler elas sem entender o que as funções são. Mas facilita ler palavras-chave quando você vê uma pessoa que sabe fazer isso fazendo e começa a praticar comparando a sua forma de fazer isso com a dela. Mas é por isso que eu acho que é bom, tipo assim, você usar dos dois tipos, assim, você deve usar as palavras-chave de exemplo para uma pessoa que é usuária de TE entender melhor, e daí você dá uma descrição geral. Sabe uma coisa que a gente pode fazer? Você não pode sabe uma coisa que a gente pode fazer para deixar isso bem claro? Porque eu planejava fazer uma demonstração depois, mas eu posso demonstrar agora.
agorinha, de palavras-chave. Faz. Tem algum personagem da ficção, é mais fácil para pessoas reais, mas cada um tem suas vantagens e desvantagens na hora de tipar. Tem algum personagem que você tem curiosidade pra saber o tipo Pode da ser qualquer ficção? pessoa, né? Há muitos deles eu já tipei, mas eu posso retipar. Deixa eu pensar aqui no personagem. Sim, eu tenho. Tem um. Fala bem. Eu ia falar sobre um protagonista que no anime ele é um Oni lá, meio Oni, experimento. Cara, é que eu E queria dar deixa eu ver se eu consigo o nome. É com um personagem que eu queria dar, que é um personagem bem interessante, na minha opinião. Acho que seria bem interessante pra essa aula. Que eu sempre sofri pra tentar dar o tipo dele, porque ele é um cara. Mas ele é de Better Call Saul, Lalo Salamanca. Lalo Salamanca, já ouvi falar, mas eu nunca vi Better Call Saul. Sim, Sim, mas você pode ver a wiki, Então, qualquer coisa. Tipo, você tá tentando dar um spoiler, mas você pode ver. Quando eu quero tipar um personagem fictício, o que é que eu faço? Eu pesquiso frases que ele falou e eu procuro palavras-chave, frases-chave desse personagem. Pera aí, Max, eu vou te mandar uns vídeos que tem os clipes desse personagem. Eu não tô usando vídeo de propósito pra mostrar que são as palavras-chave, porque se eu for usar vídeo vai ter que ficar trocando de tela, enfim. Aqui, ó. Frases do Salo, do Lalo, Salo não. Salo. Ok. Eu tô lendo, viu? Por isso que eu tô em silêncio. Mas o que eu tô vendo aqui tem uma frase dele aqui, ó. Eu posso escrever a frase inteira? Eu vou falar ela e escrever. Há alguma chance... Alguma... Mas peraí, qual que é a frase? Fala aí rapidão pra ver se há alguma chance, e eu sei que a resposta é provavelmente não. Mas é possível que eu conheça o dono... Há alguma chance? Aí eu vou colocar assim, pontinhos. Tá. É uma pergunta no contexto que ele falou. Há uma chance? Isso é ele perguntando. Há uma possibilidade de NE? Há uma NE? E eu sei... eu acho que é mais... É porque... E eu sei que a resposta é provavelmente não. Geralmente, quem lida com probabilidade são usuários de TE. Que é o pode ser que sim, pode ser que não, no sentido de verdadeiro e falso. TI é tipo, é verdade, é falso. TE é tipo, pode ser verdade, pode ser falso. Tem que lembrar disso. Mas então isso daí é TE ou NE? Isso aí pode ser os dois. A gente tem que olhar o contexto mais a fundo para ver se ele está usando TE ou NE aqui. Então, mas qual seria o contexto? É possível que eu conheça o dono? Provavelmente essa frase inteira ele tá usando NE. Pode ser TE, mas provavelmente NE. Porque a gente não tem como saber. Eu não assisti o show, eu não assisti a série pra saber se ele tá usando TE. Não, mas eu sei o contexto desse bagulho. Você pode me falar? Como é que você aplicaria? Então, você acha que por que você acha que ele acha que a probabilidade é não? É por causa que aqui, basicamente é assim, eu vou dar um resumo bem sério, porque é importante saber, mas basicamente o Lalo é um dos traficantes mais foda do Salamanca, da série. E daí ele chega no restaurante do Gus Fring, aquele negão lá de Breaking Bad, e ele quer falar com o Gus, para debater sobre o assunto. E ele sabe que o Gus é um cara muito esperto, e provavelmente ele não vai dar as caras no restaurante e falar com ele. Então, por isso que ele fala, há alguma chance de eu conhecer o nome? Tipo assim, ele quer ser simpático. Então isso é puramente NE. O cara fala assim, então, eu sei que a chance é provavelmente não, porque ele sabe que o cara é inteligente, provavelmente não vai mostrar a cara. Isso é NE, ele tá prevendo as ações do outro. Basicamente, eu sei que ele não vai fazer isso, muito provavelmente. Prever o futuro dos outros. Essa é por causa... É que esse personagem ele é muito dinâmico, porque, tipo assim, é como se ele tivesse duas caras. Ele, assim, falando com o público, é porque esse personagem é um total psicopata.
psicopata, não tem dizer. Ele age de uma forma pública com as pessoas, só que quando ele tá falando sério, eu vejo que chega a ser mais direto, mas eu não tenho certeza disso. Eu vejo mais NA nas frases aqui dele. Cara, até agora, o Lalo, ele tá mostrando. Tem muitas frases dele falando. Sempre tem NE, ideias, ideias, o que o outro vai fazer, o que é possível. Então ele com certeza é usuário de NE, certo? Aí depois eu vejo duas frases onde ele fala eu gosto disso, eu gosto daquilo. Gostar vem do sentimento. Eu, introversão. Eita, já tô tremido aqui. Eu, introversão. Aí, FI. Então a gente viu até agora NE e FI nele, certo? Certo. Vamos continuar vendo. É o que eu tô vendo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Me fale o que aconteceu. Me fale o que você... Aqui. Sim, me fale o que aconteceu quando você pegou o dinheiro. Me conte de novo. Aí o cara fala, por quê? Ele fala, me conte de novo. Aí quando pergunta por que ele quer ouvir de novo, o Lalo responde, porque eu só quero ouvir a história. E ele fala assim, eu só quero ouvir a história, quero dizer, eu paguei um monte de dinheiro pela história, então acho que posso ouvir o tanto que eu quiser. Então me conta de novo. É que nessa cena, o cara que o Lalo tá falando, ele pegou um dinheiro pro Lalo no deserto e o Lalo fica falando pra ele repetir como ele pegou o dinheiro, o que aconteceu na jornada dele. Falando, fala de novo. Por quê? O cara pergunta, por quê? Que foi? Ele fala, me fala de novo, porque eu quero saber. Porque eu mereço. Ele fala isso. É assim, Ele sempre fala, aqui ó, é sempre você. Eu vi seu carro, eu fiz não sei o quê. eu mereço uma frase de FI também. E eu paguei por isso eu mereço, é muito TE indo para FI. TE é sobre dinheiro. Eu paguei, eu gastei meu dinheiro, gastei meu papelzinho, meus títulos, e eu mereço isso graças ao meu gasto. Deixa eu tentar usar outro exemplo. O problema desses exemplos é que eu não. Tipo, por que uma pessoa faria isso? Por que ela pedia para repetir? É porque ele não entendeu? Você tem que se perguntar essas coisas. Ele não entendeu a história? Eu vou dar um exemplo melhor. Eu vou dar um mais contexto. É porque quando o Lalo ele vai nessa cena, ele vai lá no deserto que o cara foi, e ele vê o carro do cara cheio de bala. E ele acha que o cara tá mentindo pra ele. Começa a falar assim, então me conta a história de novo. Ele tá forçando o cara a repetir a história pra ele ver se encontra alguma inconsistência pra ver se tá mentindo. Eu vou, NI, futuro do vou, N, eu vou voltar. E aí você vai me dizer a história inteira. Você vai vai, futuro, N, NE. Outra frase onde ele usa N, NE. Ou seja, muito provavelmente, só baseado nisso, eu não vou dizer que eu tenho certeza, porque, claro, seria muito mais fácil tipo ele assistindo a série, vendo ele. Muito provavelmente o Lalo é um NFP, se não, ele é um STJ ou o INFP. Basicamente um NFP ou um STJ, só baseado nisso que a gente viu. E sabe o que é engraçado? Mas não tem como complementar Tem como mais? sim. Esses tipos aqui... Eu posso complementar quando quiser. Esses tipos aqui não é tão incomum ver eles no crime assim. Porque basicamente eles costumam sacrificar outros seres humanos em nome de si mesmos. Eles são responsáveis por muito mal. Agora, existe um tipo mal? Não. E os outros tipos também são culpados de muitas coisas ruins no mundo. Mas não é tão incomum assim você ver uma NFP no mundo das drogas, por exemplo, vendendo drogas. Se quiser, eu posso te escrever como personagem pra saber a sua opinião. Isso não seria pertinente porque a gente está falando sobre como tipar pessoas ao vivo e a gente está falando de palavras-chave que levam a gente a saber tipar. Ah, tá, sim. Verdade, deixa eu focar.
Você tem alguma coisa que você quer que você quer falar para eu tentar achar alguma frase que tenha isso, que seja útil? Eu posso falar qualquer coisa. Assim, a gente poderia continuar aqui cavando frases dele até descobrir o tipo dele, mas eu não acho que precisa fazer isso. Eu acho que o ponto tá explicado. Se você quiser tipar qualquer pessoa, você pode pegar frases dela e ver padrões. Tipo, qual é a função que ela mais fala. Apesar de o Lloyd ter falado uma frase de NE e eu também falar, a gente, no nosso modo natural, na nossa cabecinha normal, vai querer falar mais frases de NI. A gente naturalmente vai ser assim. Assim como o Lalo, teoricamente é um usuário de NE, ele vai falar um monte de frases de NE naturalmente, e às vezes uma de NI ali é aqui. Entende? Sim, mas é que eu só queria ver esse bagulho do Lalo, porque eu não. Como você falou, eu acho que tal. Eu não tenho certeza disso. Porque eu tô vendo que tem umas frases que ele chega a ser direto, pelo que eu tô vendo aqui, eu não analisei direito, se quiser eu te falo. Tem uma frase aqui dele que reforça muito a ideia de NFP. Olha, a gente... É porque ele fala, eu vejo muito no momento da série, principalmente que ele fala mesmo, ele é muito grosso, tipo assim, fala, tipo aqui. Aqui, GMM, o que é isso? Ele tá falando com o cara na cadeia, com o advogado dele na cadeia, ele vê a mala do advogado dele. E tá escrito GMM, ele fala, GMM, o que é isso? Aí o cara fala que é o overrun, ele fala, é? Aí o cara fala, significa Justice Matters Most. Aí o Lalo fala, ele começa a perguntar pro Lalo de um bagulho do crime dele, e o Lalo fala assim, não vai ser um problema. Aí o Sal faz uma pergunta pra ele, ele fala, não. Ele basicamente está falando, não, você vai fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui, vai acontecer desse jeito. Vai acontecer desse jeito. É melhor isso assim. É literalmente como um NFP pensaria. Vamos criar uma situação assim. Não, mas tipo assim, ele fala assim, você vai fazer isso aqui desse jeito. Isso pode acontecer, sim. Isso acontece onde NFPs, quando eles são mais corruptos, quando eles são mais viciosos, eles podem até deixar de se importar com sua liberdade. E eles vão, tipo, basicamente te tratar de forma como... basicamente, sub-humano. Tipo, você vai fazer isso, você vai seguir o meu plano. Isso pode ser um STJ também. Mas ele... Aí, se ele for STJ, ele seria direto. Se ele for NFP, ele é informativo. Acho que seria melhor a gente pular para outra fase agora, né? Porque acho que a gente já cobriu bastante. Eu acho que o ponto tá dado. A gente não precisa ter uma certeza aqui, porque se for ter uma certeza vai demorar e vai ter que ficar fazendo um monte de coisa. A ideia é... Não, mas tipo assim, é que eu tô falando que a gente pode usar esse personagem e tentar aplicar os outros bagulhos, porque esse personagem aqui tem bastante conteúdo aqui que eu tô vendo. Só se você quiser, o que você achar melhor. Bem, eu acho que a gente deveria passar também pelo nosso tempo, senão vai demorar muito. Beleza. É isso. Através de frases, palavras-chave, você tipar para uma pessoa. E como a gente demonstrou aqui, não existe uma palavra universal. A gente pode tentar chegar perto disso, mas depende muito do contexto que a pessoa usa uma palavra. E isso, na verdade, é bem óbvio se parar para pensar, mas nem todo mundo percebe. Precisa de um tempinho para entender isso. E por último, vetores, que eu citei muito rapidamente antes. E o que é um vetor? É uma palavra tão esotérica, tipo, o que é um vetor, porra? Um vetor é um caminho, é uma direção. Então pode ser representado por uma seta. Se você já estudou física, você vê que eles representam vetores com setas. São caminhos, são possibilidades. Existem diversas formas de tipar uma pessoa, muitas possibilidades, inúmeros caminhos que você pode tomar, e um vetor é um caminho. Eu posso tomar um caminho onde eu descubro que a pessoa é direta. Eu tomo esse caminho, depois eu descubro que a pessoa ela é concreta. E aí eu descubro que ela é, sei lá, um usuário de TE. Então isso torna ela um STJ. Isso é um vetor, o direto é um vetor, concreto é um vetor, TE é um vetor. Todos esses são caminhos para descobrir o tipo de uma pessoa. São conexões. Sim. E inicialmente existiam 16, no caso com as 8 funções e as 8, no caso 4 estilos de comunicação, 4 visões de mundo.
existiam 16 vetores. Hoje em dia existem mais, que são mais avançados, mais complexos, que eu não vou falar deles aqui. Mas você tem que entender das funções e dos vetores para poder tipar as pessoas, porque quando você entender esses dois, você vai ser capaz de encontrar eles nas palavras-chave das pessoas. Você vai encontrar esses vetores na fala delas. Quando eu falo você vai, eu estou utilizando NE, você vai, isso vai acontecer no seu futuro quando você fizer isso e fizer aquilo. Mas eu também estou sendo direto. Eu estou dizendo que isso vai acontecer, isso é bem direto. Uma forma informativa Então, como é que uma pessoa que usa NE falaria? Ela pode ser assim mesmo. E eu estou tentando mostrar que isso é uma coisa tão dinâmica que não tem como você olhar para isso que nem um robô, como se isso fosse uma coisa sólida. Você tem que entender... Não, sim, é que quando eu falo assim com uma pessoa de NI, eu não estou querendo dizer como uma pessoa de NI realmente faz, mas tipo assim, como que essa frase seria falada, só que usando NI, não a pessoa NI. Ok, um usuário de NI, se ele estivesse se referindo a outra pessoa, no caso você está falando de SE, na verdade, que está num eixo com NI. E SE reflete NE. Eu falei, você vai. Tá no futuro, isso vai acontecer no futuro. A SE seria bem mais tipo, faz isso. É no presente. Faz isso. Mas ele não depende muito. Como assim? Assim, como porque, tipo assim, é situacional, né? Como você disse, não significa que a pessoa é de usa NE ou SE que ela só vai falar em frase SE. Porque, tipo assim, eu tenho certeza que a pessoa que ela quer mandar alguém fazer algo, ela, às vezes, quando ela quer ser mais intimidadora, assim dizer, ela provavelmente vai reforçar o você vai. É você. E não só faz. Então, quando a pessoa fala você vai, ela pode estar sendo informativa, implicando que ela está te forçando a algo, ou ela pode estar dizendo o mundo vai ser assim para você. Essa será a consequência da sua escolha. Ambos são informativos. Um tira sua escolha e o outro não. Se eu disser, você vai fazer isso pra mim, tipo, eu tô com a arma assim, eu digo, você vai fazer aquilo. Isso é uma forma de utilizar NE, que ainda é informativa. Vamos lá. Isso é uma forma de utilizar NE, que é direta, na verdade. Eu me confundi aqui, eu falei informativo, é direta. E você está tirando a escolha de alguém, por isso que é direto, que é uma direção, um comando. Quando você fala isso vai acontecer com você, ou você vai se deparar com essa situação ou fazer aquilo, isso é informativo e também isso é NE. Mas qual que é a diferença entre em um eu estou te forçando a algo, na outra eu estou dizendo que algo vai acontecer com você. Mas pera, então você falar, você vai pegar aquela água para mim, seria o quê? Informativo direto? Isso aí, eu sempre falo que depende do contexto. Isso geralmente será direto. Isso geralmente será uma previsão do futuro, ou é direta, tipo, é um comando. Você vai fazer isso por mim, não é isso o contexto? Então, o informativo seria o quê? O informativo seria, eu preciso de água. Você vai. Não, mesma coisa, usando você vai. O informativo seria, eu preciso de água. Não, mas usando você vai, como sem informativo. Tem como ser informativo se fosse uma situação onde não fosse um comando, e sim uma previsão. Você vai pegar água para mim, como uma previsão. Você simplesmente vai acontecer. Não é porque eu tô te forçando. Você vai lá pegar uma água para mim? Tipo, não, isso é um pedido. Isso é um pedido direto. Mas é direto? Sim. E se for, você pode pegar uma água para mim? Isso ainda pode ser direto. Isso é direto ainda. Isso informativo, eu preciso de uma água. Você pode pegar água para mim se eu faço as duas frases. Você ainda está aderindo o ponto principal. Agora, pode pegar água para mim é menos direto do que vai. Pode é um pouco mais informativo. Isso também mostra que é um espectro, não é uma divisão clara. Um entra no outro. É sempre... Se você já viu o vídeo de dualidade, isso é mais claro. Tipo, esses vetores que são opostos, direto e informativo, eles estão numa relação de dualidade um com o outro, de yin e yang.
Sim, todo mundo usa os dois, né? Só que as pessoas elas têm preferência E um tá dentro do outro, esse é outro. Oi, Desculpa, manda, vai, fala. desculpa interromper, mas toda vez que tu fala vetores, eu sempre lembro do personagem lá. Qual personagem? personagem. O personagem vetor lá, que é o rival do Gru. O Vector. Tá. Mas Nossa, Alec, você foi tão abstrato nessa em frase. abstrato. E aí, existe essa dualidade e você tem que perceber que no Yin Yang existe o Yin dentro do Yang e o Yang dentro do Yin. Um tá dentro do outro. Tem como uma frase direta se tornar informativa por uma pequena mudança de contexto ou na frase. E o contrário também é verdade. Uma coisa informativa pode se tornar direta pelo contexto e pela mudança na própria frase. Entende? Muito fluido. Eu espero que isso aqui tenha ficado claro e eu planejo dar mais demonstrações. Alguém tem mais alguma pergunta antes da gente encerrar? Não, mas assim, mas tipo, se você for resumir bem resumado. Informativa você dá escolha, alguém direta você não dá escolha. Sim. Informativa você dá contexto. Direta você claro. E o direto ele vai direcionar, ele vai parecer que está tirando sua escolha, ele realmente pode estar. E o informativo ele vai geralmente não tentar tirar sua escolha e ele vai dar mais contexto, vai dar mais explicações. E então o direto e também outra coisa que vai ter só até uma pessoa direta nem sempre vai ser direta, uma pessoa informativa nem sempre vai ser informativa. A gente faz os dois. Uma coisa que eu percebo muito é que meu pai ele tenta me forçar a ser informativo. Tipo, eu tinha que dar um remédio, eu cheguei nele e falei: pai, se você pode me dar o meu remédio? Isso é uma frase direta. É direto. Ele ficou bravo comigo, falou que eu estava sendo grosso, falou assim: tem que chegar assim, ó. Oi, pai, eu preciso do meu remédio. Você pode me dar o remédio? Pois eu quero dormir já já. Isso é informativo. Você está dando contexto adicional. Então, entendi. Só ressaltando. E agora já claro que a gente poderia passar inúmeras horas falando de palavras-chave e explicando esses vetores. O propósito disso aqui não é fazer isso. O propósito disso aqui é dar uma introdução. Por isso, no futuro, quem estiver interessado, sinta-se livre de fazer perguntas. Eu vou estar criando oportunidades das pessoas saberem mais sobre isso aqui. E eu espero também que essa aula tenha deixado claro o quão avançado isso aqui é. Porque muitas perguntas foram sobre a fundação do assunto, sobre de onde ele vem, contextualizando as palavras, o que elas significam. E o ideal seria eu poder explicar essas coisas sem a pessoa que está ouvindo ter que precisar de tanta explicação e contexto. É até difícil ajudar pessoas com tipologia, porque ninguém está disposto a ouvir uma explicação longa sobre o que é FE, o que é informativo. Então, a existência desse canal é tão relevante, é tão necessária que essa tipologia seja explicada em português, que se qualquer pessoa quer pegar o benefício que ela tem a trazer, ela precisa entender o que tem por trás. Por isso, os poucos de vocês, ou vai saber quanta gente vai ter assistindo isso, estão vendo isso e querem se beneficiar disso, saibam que vocês vão ter que se manter atentos para o que está sendo ensinado, para pelo menos, no mínimo, poder se ajudar. E eu, como eu disse, vou criar oportunidades onde vocês podem aprender essas coisas. Oi. Max. Só que eu acho que isso daí, ela não foi exatamente como tipo, uma pessoa em geral, foi como tipo, baseado na linguagem, com a pessoa da comunicação. Claro que tem outras formas de tipar, tem como utilizar a forma que a pessoa se veste para tipar ela e até a aparência física dela, sim. Mas isso já é muito mais avançado, mas aí, eu não vou nem entrar nisso. A parte prática que a gente encontrou agora, na parte prática que a gente trabalhou foi de como analisar baseado na fala. Que é o principal, é o que a gente mais vai usar. Então, mas tipo assim, agora só para ficar um resumão na sala, você não pode tentar tipar qualquer coisa. Bem rapidão, usando todos os conceitos que você explicou agora, para deixar melhor para a pessoa que está vendo o vídeo. Eu não sei se eu entendi o que tu perguntou, pode repetir?
Tipo assim, pega qualquer fala aí, qualquer pessoa, pode ser eu, pode ser o Leque, pode ser você, e aplica todos esses conceitos aí. Não só Bem, um, quando você todos. diz para eu aplicar os conceitos, você está sendo direto. Faz isso. Isso é bem direto. Eu não sou muito bom com exemplos, eu costumo demorar para pensar neles, é normal para mim. Por isso que eu geralmente preciso de sugestões ou preciso de referências. Quer que eu te dê um Oi? exemplo? Mas eu posso dar um exemplo qualquer? Claro, pode dar. Deixa eu pensar. Opa. Então vai pra pergunta. Eu tô muito cansado de ficar andando, de dar voltas no bosque. Acho que vou tirar um cochilo. Por isso. É uma frase bem longa. Peraí, eu tô muito cansado. De Tá. dar a volta Vamos no em bosque. partes. Eu Por tô isso. muito cansado. Eu tenho um aspecto de introversão aqui. Estou muito cansado. Isso aqui se refere ao estado físico da pessoa. Eu imagino, né? Nesse contexto, isso é SI. Fisicamente, meu corpo está cansado de tanto andar, né? No contexto de andar. Yes. E cansaço em geral vai estar relacionado a SI. Então, enfim, isso é mais simples. É a situação mais simples de se tipar. O que é que vem depois de eu tô muito cansado? Peraí, só uma perguntinha antes. Se a pessoa usar eu, fala de si mesmo, essa frase vai automaticamente ser Sim, introvertida. apesar de ter pouquíssimas exceções. Tipo assim, e se ela usar nós? Mas, tipo assim, se a Ela pessoa. tá usando extroversão com nós. Mas se a pessoa não fala assim, ela não vai voltar do bode falando, nós estamos Sim, cansados. e se ele usar ele, ela, essas coisas, ele pode estar usando tanto introversão quanto extroversão nesse caso. Mas Mas geralmente então, se a vai pessoa, ser mas então. extroversão. Isso não causa, tipo assim, uma necessidade entre uma pessoa que fala muito de si mesmo. Ela vai falar muito, eu não sei o que, eu não sei o que, eu. Blá, blá, blá. Então ela vai ser mais prova de ser Sim, introvertida. ela vai ser mais prova de ser introvertida. Pode Então a pessoa. falar o resto da frase? Tá bom, vou voltar agora. O resto da frase era eu estou muito cansado de dar a volta no bosque. E daí eu coloquei, acho que vou tirar um cochilo. Acho que vou tirar um cochilo. Tá, eu vou parar aqui. Essa frase aqui, nesse contexto, soa mais como um resultado direto da frase anterior, que foi de SI. Acho que vou tirar um cochilo. Você pode argumentar que esse voo é um NI. Eu vou. Tem um eu escondido aqui. Tirando isso, não tem muito mais para se tirar dessa frase. Mas, tipo assim, baseado nessa frase, como é que eu vou dizer se a pessoa tem mais predisposição a usar qual tipo de função nessa frase? Frase aqui, Porque nessa frase eu vi se ela foi com NI ou só a SI. NI está em secundário. A NI vem depois. Porque primariamente essa frase Assim, é mas sobre tipo, no contexto descansar. geral. E usuários de NI costumam negligenciar o descanso deles. Isso aqui é primariamente SI. Não, mas não só eu acho que vou tirar mais aquele lado, eu estou muito cansado também, que foi informativo. Não, isso aí não é informativo, não. Isso aí, na verdade... Eu estou muito cansado, acho que vou tirar um cochilo. É bem direto, na Não, verdade. cara, É direto. É um assim. ponto pro outro. Eu falei isso, É né? tipo, isso dá nisso. Isso é bem direto. O informativo, Não, mas que fala? ele não é tipo isso pra isso. Ele é tipo... O informativo, em vez de ser um ponto pro outro, é um ponto para vários pontos diferentes. Ele nunca vai numa linha reta. Ele é muito radial. Acho que pensando. O informativo... Enfim. Se você sente que você tem dúvidas, deixe nos comentários. Se você gostou desse vídeo, achou que ele te educou sobre algo, te deixou curioso, te ensinou algo novo, deixa um like, compartilha com quem você acha que isso pode ser útil.
E é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa aula diferente. Tchau. Querem dar tchau? Deus. Adiós. Tchau, gente.